sou secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Hong Kong, fundadores e atualmente vice-presidente da Associação de Amigos da Nova Rota da Seda. Depois estou envolvido também com as entidades, com as federações, estou também nas direções das federações das câmaras de comércio, quer das câmaras de comércio de Hong Kong no exterior, de que sou secretário honorário, e sou um dos vogais da rede das câmaras de comércio de Portugal no mundo. Quando se fala em produtos portugueses na China, por exemplo, eu lembro-me que em Macau sempre foi muito mais fácil encontrar produtos portugueses. Eu lembro-me de encontrar alheira transmontana, não é? No supermercado em Macau, que é algo incrível, não é? Porque em Pequim, em Xangai, não é algo tão fácil de acontecer. Apesar de eu sentir que há 7 anos atrás, quando eu cheguei a Pequim, eu lembro-me de procurar produtos internacionais e especialmente produtos portugueses e serem uma raridade, não é? Ou seja, eu não conseguia encontrar vinho português de qualidade assim facilmente, e quando encontrava também a preços muito mais elevados do que aquilo que se vê agora. Portanto, eu acredito em vindo a ser feito um trabalho nesse sentido de diversificar a oferta de produtos portugueses na China, mas sinto também que esses produtos continuam a não ter a reputação, produtos, por exemplo, da França ou, digamos, da Espanha, não é? Quando se fala de azeite, de vinhos, de outros produtos. O que é que falta aqui para os produtos portugueses terem espaço no mercado e terem, de facto, a reputação que merecem? Sim, é uma questão que se divide em 2 aspectos. Um é o aspecto político das aprovações dos próprios produtos para serem vendidos em certos e determinados mercados, essencialmente na China, porque em Macau não existe esse tipo de restrição. E a outra dificuldade tem a ver com a dimensão e a escala, tem a ver com o marketing que é possível fazer relativamente a esses produtos. Relativamente às alheiras, por exemplo, não é suposto nunca se encontrar na China, porque não podemos exportar alheira para a China, mas Macau podemos. Portanto, se encontrares, tem que ser de contrabando. Porque não é suposto. Mas isso é um problema, nós estamos a rir, mas isso é um problema, e é um problema político. Isto são questões, tudo bem que são questões técnicas, sanitárias, de aprovação dos produtos, mas são aprovações e procedimentos sanitários que são feitos se houver impulso político. E, portanto, há um papel muito importante da nossa embaixada e dos nossos consulados na China, junto das autoridades chinesas, para nós obtermos o licenciamento da venda desses produtos na China. Esses são uns produtos muito chatos, que demoram muitos anos e que muitas vezes nos custa a compreender e até revolta quando vemos o país, Espanha, que está aqui ao lado e tem uma série de produtos que conseguem vender na China e nós não conseguimos. Portanto, é porque houve um contacto político, pôs esses processos em marcha, esses processos sanitários de aprovação em marcha, e eles conseguiram. Portanto, se eles conseguiram, acho que deve ser um incentivo para nós para conseguirmos também, e é muita paciência da parte dos diplomatas portugueses, contactos, é preciso aqui uma série de coisas para depois isso acontecer. Já no outro lado, na parte do marketing, realmente temos aqui uma limitação, que é uma limitação de budget, basicamente. Nós quando estamos na China, muitas vezes vemos o dia da Espanha, e vemos os supermercados com esses produtos todos a fazerem promoções. É muito raro vermos uma ação desse tipo sobre Portugal, e isso tem a ver também com budgets, porque são campanhas que são pagas, por isso o foco de Portugal pode, e na minha opinião deve, ser só no mercado de alta qualidade. Vamos ter sempre dificuldade devido à nossa escala também em vender muito. Espanha não tem esse problema. Espanha é um grande produtor agroalimentar e nós, portanto, devemos focar e tentar que a nossa imagem seja associada só a produtos de alta qualidade. Não é o que acontece, por exemplo, nos vinhos, não é? Mas aí foi o marketing que funcionou, e nós que somos embaixadores de Portugal não devemos perder uma oportunidade de explicar a boa qualidade dos produtos portugueses, para de alguma forma dar o nosso contributo, que é limitado, mas é o que vamos podendo dar. Claro que sim, Bernardo. E eu tenho visto e tenho vindo a acompanhar casos de sucesso, ou seja, casos de muito sucesso, tanto de portugueses, tanto de empresários portugueses na China, como de empresários chineses
com ligações a Portugal. Portanto, conheço especialmente no setor dos vinhos casos muito interessantes. Conheço a Lili, não sei se tiveste a oportunidade de conhecer, que ela... Sim. Portanto, ela é casada com um português e tem uma loja de vinhos assim de estilo português em Xangai. Não, é em Hainan. É em Hainan, que pertence a Nantong, portanto não fica muito longe de Xangai, mas é de facto fora. E pronto, tem feito realmente um excelente trabalho nesse sentido de divulgar os vinhos e a qualidade dos vinhos portugueses. Depois há o Hugo também. Claro que eu poderia ficar aqui a dizer vários exemplos de empresários realmente portugueses, portugueses e chineses, que têm vindo a desenvolver um trabalho muito interessante nesse sentido, também de divulgar os produtos portugueses. Mas continuam a ser muito no setor, quer dizer, vinhos, azeite, mas não vejo assim muita diversidade de produtos. Sim, isso também se prende com outra coisa, é que esses são os produtos que têm mais visibilidade, mas na realidade temos poucas, mas temos algumas empresas portuguesas e que trabalham não no setor de B2C, mas de B2B, e que são empresas que estão a ter muito sucesso, nomeadamente a G, que tem uma fábrica em Ningbo, a própria Sodécia também, portanto na área dos têxteis para automóveis. Agora, são empresas que não têm visibilidade, porque trabalham com outras empresas, não é? Portanto o objetivo deles não é ter visibilidade. Mas temos alguns casos de sucesso também nessa área mais industrial. São muito poucos, mas são os que temos. E temos outra coisa, é que continuamos a ter muito interesse, muitas entidades interessadas, e isso é muito encorajador. Muitas entidades interessadas em saber como é que podem trabalhar com a China e em inscrever-se nas nossas missões, e portanto neste momento estamos nessa fase de angariação para a missão de junho, e portanto temos tido aqui uma agradável surpresa depois de 3 anos praticamente sem contacto. Uma vez que falaste de Nantong, também não posso deixar de dar uma palavra também para um treinador de futebol português, o David Patrício, que subiu este ano à primeira divisão, e portanto voltamos a ter o treinador principal do clube de Nantong à frente de uma equipe de primeira divisão, que é muito bom. E também, na realidade, também a todos os treinadores portugueses, porque temos muitos, eu acho que devem ser uns 200 ou 300 treinadores portugueses em academias, em escolas, em clubes de futebol. Portanto, temos uma comunidade muito grande e que devemos tratar bem, porque eles também são os nossos embaixadores, trabalham com miúdos, e portanto é de valorizar. Precisamente, eu acabei por acaso de conversar com um treinador, o Bruno, em Xangai, ainda agora estava a entrevistá-lo também há umas horas atrás, e é como diz, são autênticos embaixadores, não é? E que eles estão espalhados pela China inteira, não é? E onde quer que se esteja na China é muito fácil encontrar um treinador de futebol português, não é? E portanto isso é muito interessante. E essa acaba por ser uma ligação também que a China estabelece imediatamente quando se fala eu sou português, portanto isso acaba por ser a primeira interação com o chinês. Onde é que és? Sou de Portugal. Futebol, Cristiano Ronaldo, não é? De que forma é que o chinês como indivíduo e a China como país vêem Portugal? A esmagadora maioria não vê de forma nenhuma, nem sabe onde é que estamos, mas é claro que os que sabem ligam com certeza a Macau, devido à nossa presença. É uma narrativa também que nós próprios devemos fomentar o mais possível, porque não tem paralelo em nenhum outro caso de países estrangeiros que tiveram ligação com a China, seja por que modo for, e sem estar a qualificamos só a nossa, a portuguesa, foi sempre pacífica. E portanto, isso é a prova, são 450 anos de relação em que não houve uma guerra, claro que houve desacordos, é natural, não é? 450 anos é muito ano, mas conseguiu sempre resolver-se, e inclusivamente o processo de retrocessão do território de Macau para a administração chinesa foi feito de uma maneira muito, muito positiva. Aliás, o general Vasco Rocha Vieira, que foi o último governador de Portugal em Macau e que foi o responsável por esse processo de transição, foi para lá precisamente com essa missão de que saíssemos
saíssemos de Macau e que fizéssemos esta entrega de uma forma digna. E foi isso que foi feito e que foi muito bem conseguido, e por isso devemos ter esta narrativa mais presente e contar e recontar, porque é natural, que é um tema que já aconteceu, já vai fazer no próximo ano 25 anos, não é? Foi em 1999, e portanto é um tema que vai ficando esquecido, por isso é importante, compete-nos a nós também ir relembrando isso, porque a história também se escreve com a memória, não é? Precisamente, e é algo interessante que eu acho que nas viagens que eu fui fazendo pela China, eu acho que o primeiro ponto de ligação, quando realmente falava com os chineses sobre Portugal, seria primeiro o futebol e a seguir Macau. Claro. Portanto, apesar de Cristiano Ronaldo primeiro. Exatamente. É a tal questão, é futebol, Macau e pastel de nata, portanto são aquelas três coisas que os chineses normalmente referem sempre. Mesmo sejam, portanto, um taxista, seja, portanto, com quem quer que se fale, regra geral existe uma ideia dessa história de ligação a Macau. Portanto, isso é muito interessante também. Falamos agora da visão que os chineses, no fundo, têm de Portugal. Mas a China, como país, de que forma é que olha para Portugal e qual é o interesse que a China pode ter em Portugal? Eu acho que um bocadinho aquilo que aconteceu, falámos há bocadinho, mas um bocadinho aquilo que aconteceu relativamente à tal arquitetura institucional que foi criada em Macau é demonstrativo da forma como eles olham para Portugal. Ou seja, é um bocadinho o acesso aos países de língua portuguesa, sem dúvida nenhuma, isso interessa-lhes. E agora estou a falar se calhar de um aspecto mais dos interesses da China, não é? Todos os países têm interesses, têm necessidades e têm valores. E em termos de interesses, realmente olham para os países de língua portuguesa através de Portugal. Hoje em dia, e a prova disso é esta viagem do chefe do executivo, o Yat Seng, olham também como uma ponte para o diálogo. Eu acredito muito nisso. Está por provar, não é? Vamos ver, porque estas relações e a geopolítica é tudo tão dinâmico que não sabemos. Mas parece-me que as autoridades chinesas estão a olhar para Portugal como um canal de comunicação com a Europa. Parece-me. E tenho essa esperança. E nós devemos tirar proveito disso. Nós devemos tirar proveito disso porque devemos ser talvez um pouco, os nossos interesses podemos ser aqui um bocadinho em terceiros. Se nós lhes dermos essa mão, se fizermos essa ponte, terá benefício para as empresas e para a economia portuguesa. Eu acho que devemos ir por aí. Eu sinto que existe uma atitude muito positiva da tua parte em relação à China, e eu adoro isso porque eu partilho completamente disso. Eu acho que a China tem muito de positivo que às vezes os portugueses não têm tanto acesso ou não entendem tanto, porque não existe tanto essa informação, não é? E o meu objetivo com este projeto é precisamente trazer novas visões sobre a China. Sobretudo, antes de concluir a tua pergunta, só comentar isso já que disseste, sobretudo porque o conhecimento é muito superficial. Aliás, o conhecimento de qualquer coisa é superficial hoje em dia, porque a informação é tanta que ninguém consegue aprofundar coisa nenhuma. Por isso, é difícil, não é? Tu, no teu caso, aprofundas o conhecimento da China porque te dedicaste a isso, não é? É como eu também, profissionalmente, dediquei-me à China e, portanto, acabei por aprofundar esse conhecimento. E é nessa medida que nós somos embaixadores e devemos comunicar aquilo que é a China, porque a visão é negativa em Portugal, é preconceituosa, é negativa, e portanto nós temos que explicar que do outro lado estão pessoas que são iguaizinhas a nós, e portanto temos que ver se colocam nos nossos pés também, nos pés dos chineses, e se percebem que do outro lado estão pessoas que têm uma história e que têm uma visão que não é igual à nossa. Nós não precisamos ter a mesma visão que eles, mas no mínimo temos que respeitar, porque ela é mais que respeitável e compreendível.